A Rússia mantém sua estratégia para 2025 após suas ofensivas terrestres perderem eficácia. Ataques aéreos com quantidade recorde de mísseis e drones atingem a Ucrânia, mas no fim de setembro, a Rússia exagerou. A Ucrânia optou por revidar em vez de só se defender em seu território. A vingança da Ucrânia foi selvagem e implacável, deixando uma das cidades fronteiriças da Rússia sofrendo com apagões massivos. Esta cidade é Belgorod. Em 29 de setembro, a imprensa Euromaidan noticiou que a Ucrânia a atacou com força. Vamos falar em breve sobre os detalhes do que a Ucrânia destruiu, mas aqui estão as informações básicas. A Ucrânia usou armas de longo alcance, possivelmente de terceiros, para atacar duas instalações de energia em Belgorod. Uma era a usina termoelétrica da cidade e a outra, a subestação elétrica. Ambas são essenciais para abastecer Belgorod com energia. Imagine os resultados do ataque de vingança da Ucrânia. Apagões atingiram várias áreas da cidade, segundo a imprensa Euromaidan. O governador regional de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, também confirmou o ataque, segundo o Kiev Post. De acordo com o veículo, Gladkov divulgou um comunicado afirmando que mísseis inimigos atingiram uma estação de energia em Belgorod. Embora Gladkov tenha mencionado os apagões generalizados, ele fez questão de enfatizar que o ataque da Ucrânia obrigou hospitais e delegacias de polícia a operarem com geradores de emergência. As quedas de energia também afetaram o fornecimento de água em Belgorod, reforçando como Gladkov destaca o impacto dos ataques ucranianos nos civis. Essa declaração nos diz muito sobre como a Rússia reage aos ataques da Ucrânia. Já ouvimos todas as desculpas sobre destroços de drones que a Rússia gosta de dar sempre que um dos drones de longo alcance da Ucrânia atinge seu alvo. Além dessa desculpa, a Rússia costuma negar ataques bem-sucedidos da Ucrânia. Por que então confirmou o ataque a Belgorod? Acabamos de sugerir a resposta. O ataque afetou civis russos. Ninguém ficou ferido ou morreu, segundo os relatos disponíveis na produção deste vídeo. Como cidadãos russos ficaram sem energia e água, a Rússia divulga o ataque para apresentar a Ucrânia como terrorista. Isso não é conjectura, é propaganda. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia mantém online uma lista dos chamados crimes terroristas do regime de Kiev. O documento detalha o que a Rússia chama de ato terrorista, mas resume-se à Ucrânia reagindo após bombardeios russos com drones, bombas e mísseis. A Ucrânia não deveria revidar, mas quando o faz e civis são afetados, a Rússia aproveita para retratá-la como vilã no conflito que ela mesma iniciou. Faz isso, como no ataque a Belgorod, mesmo sem mortes de civis ucranianos. É uma tentativa transparente de influenciar a narrativa da guerra. Quase todo mundo fora da Rússia percebe isso. Então, se a Ucrânia não atacou civis, como a Rússia fez tantas vezes durante a guerra na Ucrânia, o que ela atingiu em Belgorod? O Kiev Post relata que imagens geolocalizadas do ataque ucraniano mostram pelo menos 5 impactos diretos na instalação TETS-4. Instalação responsável por gerar eletricidade pegou fogo após ataque da Ucrânia. Destroços e explosões danificaram componentes-chave da instalação, como reservatórios, sistema de abastecimento de combustível, turbinas e a subestação elétrica citada antes no vídeo. Segundo o Euromaidan Press, a instalação atingida pela Ucrânia foi reconstruída em 2007, permitindo instalar uma turbina a gás moderna que deu à TETS-4 produção de energia em gigacalorias por hora. Isso é suficiente para que a usina atenda a todas as necessidades de energia térmica dos distritos central e norte de Belgorod, o que, segundo o Euromaidan Press, representa 36,3% das necessidades totais da cidade. Essa não era uma usina qualquer que a Ucrânia acabou de destruir. Era uma usina que atendia mais de 1/3 de uma cidade russa que fica bem na fronteira com a Ucrânia. O canal 13 no YouTube também compartilhou imagens dos ataques em andamento. Em vídeos, o canal mostra diversos ângulos da usina danificada, com grandes nuvens negras de fumaça subindo ao céu. Em algumas ocasiões, vemos de onde a fumaça está vindo. Grandes incêndios atingiram a TETS-4 após ataque ucraniano confirmado pela Rússia. E mais uma confirmação do sucesso da Ucrânia vem do canal Astra no Telegram, que compartilha imagens de relatos de falta de energia circulando em Belgorod.
Essas imagens vêm com uma declaração confirmando os problemas de água e energia já citados. Mesmo que a Rússia quisesse negar o que aconteceu na noite de 27 para 28 de setembro, o ataque foi grande demais. Centenas ou milhares de cidadãos de Belgorod ficaram de repente sem energia elétrica e, em alguns casos, sem água. A Rússia não podia esconder isso e, pior, o ataque foi grande demais para ser feito apenas pelos drones da Ucrânia. Outra arma que a Ucrânia não usava há muito foi empregada. Voltaremos a isso depois no vídeo. Por enquanto, é importante destacar que a Ucrânia não decidiu atacar Belgorod aleatoriamente. O ataque foi uma resposta ao que a Rússia fez horas antes, servindo como mensagem direta a Vladimir Putin. Se atacar cidades ucranianas, a Ucrânia retaliará contra cidades russas com mais força. Poucas horas antes de a Ucrânia enviar suas armas voando para Belgorod, a Rússia estava novamente lançando um dos muitos ataques massivos de mísseis e drones que tem usado ao longo de 2025 contra a Ucrânia. O Kiev Independent informou em 28 de setembro que um ataque massivo de drones, com quase 12 horas de duração, atingiu várias regiões da Ucrânia. Usando quase 500 drones e mais de 40 mísseis, a Rússia havia atacado cidades até mesmo a capital ucraniana, Kiev, matando pelo menos 4 pessoas e ferindo outras 70 no processo. Uma das vítimas era uma menina de 12 anos. A emissora informa que mísseis e drones russos atingiram 20 locais, incluindo um prédio de 5 andares em Kiev. 7 distritos de Kiev foram danificados. Também há detalhes sobre como a Rússia realizou o ataque. O Kiev Independent afirma que a Rússia usou 5 Tu-95 no ataque, todos decolando de Olenia, em Murmansk, por volta da 1h45 horário local. 45 minutos depois, a Rússia enviou o MiG-30 e o MK, acionando alertas aéreos em toda a Ucrânia. Mais Tu-95s decolaram da base de Engels, mostrando que a Rússia buscava atacar a Ucrânia de todos os ângulos. Conseguiu. A Euromaidan Press detalha que a Rússia também atingiu Zaporizhia, Sumy e Khmelnytskyi em seu ataque noturno. Alguns mísseis e drones russos conseguiram passar pelas defesas aéreas da Ucrânia, atingindo principalmente prédios residenciais e veículos. Segundo a Euromaidan Press, a Rússia usou mísseis calibre Kh-101 e K-55 no ataque. Também lançou centenas de seus drones Gebera, gerando tipo Shahed e drones Iska. Aqui vemos o claro contraste entre os ataques aéreos da Ucrânia e da Rússia. A Ucrânia destruiu uma estação de energia em Belgorod, alvo militar legítimo. Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, é um possível alvo de incursão ucraniana, como ocorreu em Kursk em agosto de 2024. O mais importante é que nenhum civil foi ferido no ataque em Belgorod. Se houvesse algum civil ferido, a Rússia faria questão de informar o mundo para alimentar ainda mais sua narrativa de que a Ucrânia é formada por terroristas. Na verdade, é a Rússia que age como nação terrorista. O ataque aéreo de 28 de setembro matou civis ucranianos, como outros ataques russos anteriores. Segundo a estatista, dados do Escritório de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas apontam que a invasão russa à Ucrânia resultou em 13.883 civis mortos e 35.548 feridos até 31 de julho de 2025. 726 crianças morreram nesses ataques. E após o ataque da Rússia, em 28 de setembro, mais vítimas foram registradas, com 2.234 crianças entre os feridos. A Rússia ataca indiscriminadamente, lançando mísseis e drones contra alvos não militares. Eles vão à Ucrânia para destruir, espalhar terror e matar civis. Essa é a diferença nos ataques aéreos dos dois lados. A Ucrânia é precisa e perigosa, focando sempre em alvos legítimos que afetam a máquina de guerra de Putin. Não são terroristas, como a Rússia alega sobre a Ucrânia. Francamente, a Rússia é hipócrita sempre que tenta rotular a Ucrânia como terrorista, considerando o impacto substancial que os ataques russos tiveram sobre civis. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, alertou severamente a Rússia um dia antes de Putin ordenar ataques com drones e mísseis ao território ucraniano.
Se ameaçarem apagões na capital da Ucrânia, o Kremlin deve saber que Moscou também sofrerá apagão, disse Zelensky em coletiva em Kiev em 27 de setembro. A Ucrânia só cumpriu parcialmente sua promessa, provocando apagões em Belgorod, não em Moscou. Mas mesmo isso pode reforçar a mensagem que a Ucrânia enviou com esse ataque, que pode atingir a Rússia com a mesma intensidade com que a Rússia atinge a Ucrânia. Hoje foi Belgorod, a Ucrânia parece estar sugerindo. Se a Rússia atacar Kiev, Moscou pode sentir a fúria dos mísseis ucranianos. No entanto, talvez chamá-los de mísseis ucranianos seja um equívoco. E isso nos leva de volta a algo que mencionamos anteriormente no vídeo. Para atacar Belgorod, a Ucrânia optou por não usar os drones de longo alcance empregados em ataques a refinarias em agosto e setembro. Esses drones têm poder de fogo suficiente para causar interrupções nas refinarias a ponto de provocar paralisações, mas não são potentes o bastante para destruir completamente uma estação de energia. A Ucrânia precisava de mísseis para Belgorod e usou armas que não foram fabricadas por ela no ataque. Foram mísseis fabricados nos Estados Unidos. O Kyiv Post afirma que imagens das explosões em TEDS-4 indicam que a Ucrânia usou o míssil M30 e um Guided Multiple Launch Rocket System dos Estados Unidos da América, ou bomba de pequeno diâmetro lançada do solo para atacar Belgorod. O M31, apesar de ser um foguete de artilharia, funciona como uma arma guiada de precisão similar a um míssil de longo alcance. Ele transporta uma ogiva explosiva de 200 libras e pode 100 milhas para atingir o alvo. A Ucrânia certamente possui as plataformas de lançamento necessárias para enviar os M31 em direção à Rússia. O M31 pode ser disparado tanto do lançador HIMARS, do qual a Ucrânia possuía cerca de 40 em maio de 2025, quanto do sistema de lançamento múltiplo de foguetes M270, que também se acredita que a Ucrânia possua. Segundo o Kiev Post, a versão do M30 usada para atingir Belgorod várias vezes é nova e presume-se ser uma bomba guiada de precisão. Os M31 enviados à Ucrânia eram de curto alcance, úteis e potentes, mas não alcançavam áreas profundas da Rússia. A Ucrânia agora tem M31, capazes de atingir Belgorod e causar danos sérios em Kursk pelo alcance. Isso, por si só, não deveria ser uma grande novidade. Sabemos que a Ucrânia possui várias armas de fabricação americana capazes de atingir o território russo. E também sabemos que a Ucrânia recebeu permissão para usar essas armas de forma limitada contra alvos russos do ex-presidente Joe Biden em novembro de 2024. Desde novembro, muita coisa mudou. Biden saiu e Trump é o presidente. Sob Trump, uma pequena, mas muito relevante mudança ocorreu, tornando muito mais difícil para a Ucrânia realizar esse tipo de ataque que acabamos de ver em Belgorod. O Wall Street Journal explicou o ocorrido em agosto. Em um artigo exclusivo, o Wall Street Journal explicou que vários oficiais não identificados confirmaram que os Estados Unidos da América tinham uma nova política em vigor que impedia a Ucrânia de usar armas de fabricação americana em território russo. A política estava em vigor há 4 meses antes da publicação do artigo e assumia a forma de um processo de aprovação. Para lançar mísseis ou bombas americanas na Rússia, a Ucrânia precisava de aprovação final do secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, por meio de um mecanismo de revisão. Durante meses, o Pentágono, sob a liderança de Hegseth, vinha dizendo não à Ucrânia. Por isso, não ouvimos relatos da Ucrânia usando mísseis Atakan, ou M30, e um Guided Multiple Launch Rocket System, em Belgorod, contra a Rússia. Os Estados Unidos não permitiam, e a Ucrânia estava essencialmente proibida de atingir a Rússia com qualquer coisa, além de armas que ela mesma fabricava. Diante disso, o ataque da Ucrânia a Belgorod deixa de ser apenas eficaz e se torna um evento com impacto duradouro para a guerra. Não foi um ataque comum, mas sim aéreo, usando armas dos Estados Unidos, o que só pode significar uma coisa. Os Estados Unidos, novamente, permitem que a Ucrânia use suas armas contra a Rússia. Havia indícios de que isso estava para acontecer apenas alguns dias antes de a Ucrânia realizar seu ataque mais recente. Em 26 de setembro, o Independent informou que Trump criou uma possível grande mudança de política. Segundo o Independent, Donald Trump disse a Volodymyr Zelensky que considerava suspender restrições ao uso de armas dos Estados Unidos da América, indicando possível mudança de política.
A reviravolta ocorreu quando Zelensky e Trump se encontraram na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas dias antes. Trump discursou nessa Assembleia e criticou Putin por má liderança. Os Estados Unidos da América agora permitem que a Ucrânia haja contra o líder russo, indo além da crítica. O The Independent afirma que Zelensky pediu a Trump para suspender a proibição dos mísseis Atacam contra a Rússia. Além disso, o líder da Ucrânia perguntou sobre a possibilidade de os Estados Unidos da América fornecerem à Ucrânia mísseis de cruzeiro Tomahawk, alguns dos quais têm alcance de até 2.400 quilômetros. Os Estados Unidos da América estão considerando esse último pedido, segundo o The Independent. Quanto ao primeiro, não sabemos se a Ucrânia pode usar os Atacms na Rússia. Graças a Belgorod, sabemos que ela pode usar o M31 agora. A permissão foi dada e a Ucrânia retaliar contra a Rússia após um dos maiores ataques aéreos de Putin. Parece ser a forma ideal de mostrar à Rússia que os Estados Unidos da América voltaram ao jogo. A Rússia não gostou disso. Após a notícia de que os Estados Unidos da América podem enviar mísseis Tomahawk à Ucrânia, propagandistas russos reagiram imediatamente. Entre eles estava Dmitry Peskov, que costuma expressar o que Putin pensa. O porta-voz do Kremlin respondeu à sugestão do vice-presidente dos Estados Unidos da América, J.P. Vance, sobre enviar Tomahawks à Ucrânia com várias perguntas. A questão é, quem pode lançar esses mísseis? Só os ucranianos ou soldados americanos precisam fazê-lo? Quem define os alvos dos mísseis? Americanos ou ucranianos? Andrei Kotopolov, que lidera o Comitê de Defesa do Kremlin, foi muito mais direto em sua avaliação. Ele disse que se especialistas militares dos Estados Unidos da América ajudarem a Ucrânia a lançar Tomahawks contra a Rússia, os Estados Unidos da América se tornarão alvo. E ninguém vai protegê-los. Nem Trump, nem Kellogg, nem qualquer outra pessoa, ameaçou Kartopolov. Peskov disse que é preciso analisar a fundo o envolvimento americano e que usar Tomahawks seria uma escalada do conflito na Ucrânia. Lendo nas entrelinhas, podemos tirar uma conclusão óbvia dessas respostas. A Rússia está com medo. E deveria estar. No vídeo, dissemos que os Tomahawks alcançam até 1.500 milhas. Isso é mais do que suficiente para a Ucrânia usá-los em ataques profundos no coração de Moscou, o que também permitiria a Zelensky cumprir totalmente a promessa que fez em 27 de setembro. Se M31 foram usados contra Belgorod, a Rússia percebe que os Estados Unidos da América autorizam novamente a Ucrânia a usar armas americanas em solo russo. Resumindo, os Estados Unidos da América vão fornecer Tomahawks à Ucrânia para ataques de longo alcance. A Ucrânia entende isso. Os Estados Unidos da América sabem disso. A Rússia sabe o quanto esses mísseis podem causar de dano a alvos internos, já que ataques anteriores de drones ucranianos mostraram que estão mal protegidos contra ataques aéreos. A falta de energia em Belgorod já afeta a Rússia. Mas o que a Ucrânia acabou de conseguir com esse ataque mostra que os Estados Unidos da América estão prestes a fazer uma reviravolta que Putin nunca esperava. Aqui vemos a frustração crescente de Trump com Putin se manifestando. Desde que assumiu, Trump pressiona pela paz ou cessar fogo na Ucrânia, e quase conseguiu algumas vezes. Durante esse período, Putin engana Trump dizendo querer paz, mas logo após intensifica ataques aéreos e ofensivas brutais contra a Ucrânia. A paciência de Trump já estava se esgotando. Em 12 de setembro, a Reuters informou que Trump afirmou isso ao ser perguntado sobre sua paciência com Putin. Sim, está meio que se esgotando e se esgotando rápido, disse Trump segundo a Reuters durante uma entrevista à Fox News. Na entrevista, Trump sugeriu novas sanções para impactar economicamente a Rússia. Rumores recentes indicam que os Estados Unidos da América enviam Tomahawks à Ucrânia e podem ter encerrado restrições ao uso de armas americanas pela Ucrânia dentro da Rússia. O fio tênue se rompeu. Belgorod agora queima porque Putin não evitou ordenar outro ataque de drones e mísseis à Ucrânia. Os ataques à Rússia são só o início dos problemas de Putin, pois o outono traz ainda mais más notícias para o presidente. Internamente, Putin está vendo o império que construiu ao seu redor desmoronar. Está quase acabando para Putin. A Rússia está entrando em caos depois que a guerra na Ucrânia saiu pela culatra. Veja nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para acompanhar os últimos ataques da Ucrânia contra a máquina de guerra russa. Obrigado por assistir.